Muito boa tarde a todos, aqueles que se encontram aqui na Catedral do Porto e também aqueles que se encontram na sessão à distância. Estamos reunidos para mais uma sessão do Seminário de História Religiosa, que dedicamos este ano ao tema alargado Os Longos Séculos de uma Instituição Capitular, nos 300 anos da nova Casa do Cabido Portugalense. A sessão de hoje é dedicada ao tema O Cabido do Porto como instituição padroeira, geografias e redes artísticas, segunda metade do século XVIII. Conosco para apresentar esta temática temos o professor Nuno Rezende, que é professor auxiliar e atualmente também diretor da licenciatura em História de Arte e membro da Comissão Executiva do Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é investigador integrado do CITSEM, tem investigado e publicado nas áreas de estudos de arte e património, história cultural, metodologia e investigação, história da fotografia. O professor Nuno Rezende já tem colaborado connosco, aliás, neste seminário e noutras ocasiões. Agradecemos muito o ter acolhido o nosso convite e certamente vamos usufruir da sua reflexão nesta tarde. Como habitualmente, nós teremos uma primeira parte de apresentação do tema, teremos depois uma segunda parte que procuraremos ser de diálogo em torno das perguntas e observações, com as dificuldades que a conjugação da presença de alguns à distância e de outros aqui, de outros participantes aqui na sala, aqui na Catedral, pode trazer, mas tentaremos conjugar isso da melhor maneira possível para todos podermos participar bem nesta sessão. Obrigado então e passo a palavra ao professor Nuno Rezende. Muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer naturalmente a organização dos seminários. De facto, já não sou propriamente novo cá e é com muito gosto que participo nesta sessão que se debruça sobre o cabido. E também gostaria de agradecer naturalmente a oportunidade de poder focar-me um pouco sobre um tema que já há alguns anos tenho vindo a desenvolver em parte, mas que aproveitei para, de um modo mais extenso, apresentar aqui, tendo como pano de fundo o cabido do Porto. Eu vou passar a apresentar a comunicação, se calhar assim, acho que tem que ser depois. Exato. E fica assim. Exatamente. Muito obrigado. Bom, o que eu trago aqui é ainda um trabalho em curso e gostaria de frisar esse aspecto, porque estes seminários, penso eu, também terão oportunidade para, não só em tempo de apresentação, discutir alguns aspectos e algumas questões problemáticas associadas ao tema e naturalmente depois contribuir para afinar os assuntos que são tratados aqui. Eu começo com ou melhor, duas frases que me são particularmente caras relativamente aos seus autores e que, de certa forma, dão um mote para o que foi, ou que se pretende, ou que pretendi apresentar com esta investigação, não é? E ela parte, de facto, de uma premissa essencial que é do historiador de arte como alguém que vê e que utiliza, de facto, a visão como uma ferramenta. E isso é o que o distingue, penso eu, e que o deve distinguir do historiador tout court, não é? Ou seja, a ideia de que o historiador foca grande parte da sua atenção, também vê os documentos e observa-os com atenção, naturalmente, mas o historiador de arte pretende, sobretudo, olhar até de uma forma antropológica para as coisas e a relação que elas têm com os indivíduos. E, portanto, estas duas frases, que era do professor Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que era do professor Vítor Serrão, creio que definem muito bem alguma do caminho que eu próprio defini para este trabalho. E ele centra-se essencialmente num aspecto principal, que é entender uma instituição, que é o Cabido do Porto, como
algo, um conjunto de indivíduos que orienta a construção, a reconstrução, a criação artística num conjunto de igrejas que estava sob a sua jurisdição. E até que ponto esta ação, ou conjunto de ações, acaba por ser, de alguma forma, orientada, quer por estratégias, quer por visões individuais ou de grupo, e que também refletem questões do seu tempo ou do tempo em que elas vão sendo aplicadas. Bom, nós temos geralmente tendência, nós na história da arte, de olhar o património religioso de dois pontos de vista, a partir da sua morfologia e a partir da sua implantação. A morfologia inclui naturalmente todas as questões associadas à construção, desde a planta, desde aspectos do edificado, e a implantação ou a localização não só dos edifícios ou do edificado no território, mas também no que está dentro desses edifícios. Ou seja, nós muitas vezes olhamos, como aqui na Sé, a posição ou a localização de cada um dos retábulos tem significados específicos que passam naturalmente por questões litúrgicas, mas também por outras questões que, aliás, aproveitarei para levantar aqui, que têm a ver com a manifestação de poderes, muitas vezes que não têm a ver necessariamente com as questões religiosas ou devocionais. E o que eu trago aqui é uma terceira via, de certa forma, ou seja, não só olhar o património religioso de um ponto de vista morfológico, com as suas plantas, a sua dimensão, a sua volumetria, os seus aspectos arquitetónicos, ou sequer pela sua implantação geográfica, que foi, aliás, o tema da minha tese foi esse, exatamente, a implantação dos edifícios religiosos no território e os significados que isso tem, mas os edifícios enquanto extensão de uma instituição, neste caso do Cabido do Porto, que seria essa terceira via. Portanto, estas duas problemáticas essenciais que eu trago aqui são duas questões para as quais creio que ficarão em parte sem resposta, como irão ver no final da apresentação, mas que creio que são elementos de partida, pontos de partida muito importantes para se perceber alguns aspectos de como o edificado reflete de alguma forma não só gostos artísticos, mas também preocupações, por exemplo, de manifestação ou de apresentação de poder. E, portanto, estas duas questões que estão aqui são simples, não é? Apresentarão as igrejas que vamos ver, elementos arquitetónicos, morfológicos, artísticos, distintivos, segundo o padroado a que pertenceram, ou seja, haverá vestígios do padroado, já vamos ver o que é isso, do Cabido do Porto nessas igrejas, e poderá esta instituição, através do Dião, cônegos e outros beneficiários, ter disseminado elementos construtivos e artísticos que testemunhem a sua filiação naquela instituição. Elas são duas questões que se complementam e que, de certa forma, têm uma problemática geral, que é realmente entender se existem nas igrejas que pertenciam ao padroado do Cabido do Porto elementos, vestígios, testemunhos que possam ligar essa igreja a esta igreja maior que é a catedral, à qual naturalmente estava vinculado o Cabido. O recorte cronológico que eu escolhi, naturalmente é uma das primeiras questões que pode ser contestada, digamos assim, mas eu tenho aqui algumas explicações que de certa forma ajudam a validar a escolha deste recorte cronológico. A segunda metade do século XVIII e a historiografia da arte sabe-o particularmente bem, é um período notável do ponto de vista construtivo e reconstrutivo. Como saberão, é o apogeu do estilo artístico conhecido como o Barroco. Há um desenvolvimento extraordinário de estaleiros e escolas de aprendizagem artística e de fábrica e de construção, quer de património integrado como talha, azulejaria e outros ofícios, quer do ponto de vista arquitetónico, e gostaria de frisar isso, um período com grande maturidade historiográfica, sobretudo por contribuições de alguns nomes que estão aqui, creio que são os principais, de dois historiadores de arte não portugueses, Germain Bazin e o Robert Smith, e depois de historiadores de arte nacionais como Dom Domingos Pinto Brandão, Natália Marinho Ferreira Alves e outros naturalmente, mas cito estes porque são os mais conhecidos de um ponto de vista de trabalhos para esta época. E graças ao espírito
sintético do Robert Smith, que de facto conseguiu criar uma forma muito prática de classificar a talha retabilística, porque existem outras talhas, naturalmente ligada ao mobiliário e a outras estruturas, inclusive móveis, mas móveis e imóveis. Esta classificação que Robert Smith criou para a talha retabilística permite-nos que, de facto, confiemos, a partir da observação, nas igrejas que vão ver, um reconhecimento quase imediato dos tipos de retábulo que vamos encontrar na Capela Mor ou nas capelas mores destas igrejas do Cabido do Porto. E, portanto, permite-nos logo criar um quadro, uma sistematização dos tempos em que essas capelas mores foram intervencionadas. E, portanto, é uma mais-valia. Este âmbito teórico desta comunicação tem a ver, de facto, com a ideia da arte em contexto institucional, que é algo que não é novo, embora não tenha grande expressão ainda na historiografia da arte portuguesa, que se senta, de facto, ou centra-se muito especificamente nos objetos, muitas vezes sem os contextualizar em rede, ou, lá está, nesta ideia de instituição, mas esta teorização do ponto de vista da arte em contexto institucional tem sido levada a cabo por vários teóricos estrangeiros, naturalmente um dos mais importantes, o Arnold Walser, e outros que têm pensado a arte como uma expressão política, como uma expressão ideológica, como expressão, no caso do património religioso, catequético e doutrinal, e que de facto não pode nunca ser dissociada da sua característica intrínseca de um ponto de vista estético ou artístico. E eu chamo a atenção para que nós pensemos este tema não só pelo que se vê, mas também pelo que não se vê. Porque muito do que a arte mostra sem o mostrar, digamos assim. Pode ser uma ideia paradoxal, mas que muitas vezes é importante para desenvolvermos aspectos que são importantes para compreendermos estas extensões de poderes. E aqui, particularmente, eu chamo a atenção porque muito do que o Cabido terá criado, vamos já ver, para estas igrejas na segunda metade do século XVIII desapareceu. E não chegou aos nossos dias. Não tendo chegado aos nossos dias, é necessário fazer um exercício de reconstituição desse património. Bom, começamos naturalmente pelo Cabido. Isto é uma definição muito concreta dada pelo nosso enciclopedista Rafael Blutot, não é? O corpo de todos os cônegos de uma igreja catedral, e é interessante que ele use esta expressão corpo, porque dá a ideia de uma unidade de múltiplos, digamos assim, e o Cabido tem naturalmente uma consciência de grupo que se expressa não só pela sua hierarquia, e ao longo destas sessões temos ganho muito do ponto de vista de reflexão sobre estas questões, mas também de um ponto de vista de imagem. E que imagem ou que imagens são estas que esta instituição projeta para além dos seus limites, sendo que os limites desta instituição são, naturalmente, a Casa do Cabido e a própria Catedral em si, que é a Casa do Cabido, ou seja, é o espaço por excelência onde os cônegos não só exercem as suas funções, mas também administram, gerem e transformam ao seu gosto ou ao gosto dos homens que por ela vão passando. E nós temos vários reflexos, por exemplo, na geografia ou na topografia urbana do Porto, destas imagens, por exemplo, o caso do São Miguel, que representa em algumas habitações da cidade, alguns edifícios da cidade, marca o senhorio do Cabido, também porque tem a ver com o pagamento da renda que se fazia pelo dia de São Miguel. Mas depois temos, por exemplo, que a minha colega Ana Cristina falará daqui a algum tempo, da iconografia desta alegoria que está na Casa do Cabido, e portanto são imagens que se projetam, e eu frisaria também uma imagem que está atrás de mim, que é a do retábulo maior da Catedral, que acaba por ser, como antes de começar este trabalho esperaria que fosse, uma extensão fora da própria Catedral, noutras igrejas
como iremos ver, ou pelo menos aventar essa possibilidade de o que está na Catedral poder reproduzir-se de alguma forma nas outras igrejas do Cavide. Bom, o padroado é uma designação muito curiosa que eu acho que mereceria um trabalho de fundo multidisciplinar e sobretudo entre a história e a história da arte, porque acho que é um tema que ainda está pouco aflorado na historiografia da arte portuguesa, na historiografia da arte portuguesas, porque ao longo dos tempos tenho maturado um pouco sobre este assunto e este conceito, apesar de ser um conceito eminentemente legalista no âmbito do direito canónico, sobretudo, não tem ainda sido explorado o suficiente para se compreender a abrangência deste mesmo conceito. E quando estava a reunir alguma bibliografia para esta apresentação, dei-me conta que, de facto, ela é essencialmente bibliografia de teor tratadístico, legalista, grande parte dela remonta ao século XIX e séculos anteriores. No século XIX houve aqui um ressurgimento que tem a ver, sobretudo, com os direitos das colónias portuguesas e da Igreja em contexto ultramarino, e por isso é que se fala tanto do padroado ultramarino, mas à parte disso, de facto, há muito pouco, mas depois também, naturalmente, teremos a oportunidade para discutir, e estão aqui pessoas que saberão melhor do que eu, se há ou não, efetivamente, um pouco investimento no estudo da abrangência, do significado desta palavra. Eu socorro-me do Bluton não só porque é, de facto, um excelente dicionarista, enciclopedista, e ainda por cima porque escreve no século XVIII, mas também porque entende os significados do seu tempo, a partir como um homem do seu tempo. E ele define o padroado como o direito que o padroeiro, que ele esclarece, é o fundador de uma igreja, mas faço aqui um parênteses para chamar a atenção como frequentemente se confunde padroeiro, ou seja, o santo patrono, com esta figura jurídica que é o fundador de uma igreja, que vamos ver que não tem necessariamente que ser o fundador, e portanto há muitas vezes uma confusão que se estabelece entre patrono e padroeiro, não é? De facto o santo padroeiro deveria ser designado por santo patrono, para que não houvesse estas confusões. Mas voltando à citação de Bluton, ele diz que o direito que o padroeiro tem como fundador de uma igreja ou benefício se tem reservado no ato da sua fundação. E consiste este direito em poder nomear ou apresentar ao benefício que fundou sujeito idóneo. Este é um aspecto essencial, ou seja, quem funda uma igreja tem o direito de poder apresentar nessa igreja alguém da sua confiança, que seja naturalmente idónea, para ficar à frente dela, no sentido de munus pastoral, litúrgico, etc. Portanto, um sacerdote que esteja à frente dessa igreja. E em ter sepultura e outras honoríficas prerrogativas na igreja que edificou. Eu sublinho aqui honoríficas prerrogativas porque elas são, de facto, bastante extensas, mas não há, de um ponto de vista legalista, há muitas incongruências e inconsistências, e depois também se reflete nas obras que são produzidas, sobretudo no século XIX, em que há discussões quase de jurisprudência sobre o que é que o padroeiro poderia ter como direitos na igreja, não é? Eu encontrei um artigo muito interessante, que eu penso que seja do professor, do engenheiro Armando Almeida Fernandes, na Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, que é provavelmente um dos artigos mais completos a respeito do significado do padroado, e em parte está aqui sintetizadas algumas linhas gerais deste conceito. Mas, como sabem, naturalmente o engenheiro Almeida Fernandes era sobretudo um homem do medieval e, portanto, ele não vai muito além do que entende ser o padroado em contexto medieval, que aliás tem sido bastante estudado, e lá está, do mal o menos, porque nós temos alguns autores que têm estudado esta questão em contexto medieval. E sintetizando um pouco o que poderá ser esta questão do padroado, para além da apresentação do pároco, e aqui é curioso porque o engenheiro Almeida Fernandes diz-nos muito bem, até utiliza uma expressão que eu acho um pouco anacrónica, mas é pessoas coletivas. Ele diz que o padroado pode ser não só de indivíduo, mas de um conjunto de indivíduos, ou seja, de uma instituição. E que dessa instituição eles são os patrões, ou padrões, ou patronos, ou lato sensu também ditos padroeiros.
Chamar a atenção que o direito de padroado assemelha-se muito à enfiteuse, ao senhorio, aos foros, ou seja, pode-se vender, herdar, trocar, escambar, embora a Igreja tenha sempre, ao longo do tempo, tentado refriar estas questões, porque ser, digamos assim, dono, entre aspas, de uma Igreja, esvaziava, de certa forma, o poder, por exemplo, episcopal, e, por exemplo, uma das coisas que se obrigava ao padroeiro era que, apesar dele apresentar um indivíduo, ele tinha que ser confirmado pelo bispo. Esse é um aspecto importante. O Almeida Fernandes insiste na ideia da fundação, o padre Miguel de Oliveira também insiste nesta questão da fundação, mas nós vemos que ao longo da época moderna os padroados passam de mão em mão e nem sempre têm a origem no fundador da Igreja, não é? E há políticas, como as que eu tive a oportunidade de abordar na questão da ordem de Cister, de trocar padroados para, numa lógica geográfica de proximidade aos mosteiros e às instituições monásticas, poderem, de melhor forma, administrarem esse património e, portanto, havia muitas vezes estas trocas que aproximavam determinadas igrejas do seu padroeiro, digamos assim. É curioso porque o Almeida Fernandes cita um conjunto de prerrogativas que são muito interessantes e que estão aqui em latim e que eu vou resumir muito rapidamente, e havia outras, não é? Que era o facto do padroeiro poder seguir ou dever seguir em lugar de destaque nas procissões que se realizavam a partir da sua igreja, ser benzido individualmente à parte dos restantes assistentes em determinadas liturgias, ter uma cadeira na Capela-Mor, isto é interessante, ou seja, um lugar, a sedis na Capela-Mor, e ter direito ao sepultamento, entre outras prerrogativas, também na Capela-Mor. E depois eu acabo por sintetizar isto na ideia da pertença da Capela-Mor, porque de facto o que me interessa analisar aqui é a questão da jurisdição do padroeiro sobre um espaço específico da Igreja. Portanto, o padroeiro não era senhor, efetivamente, de toda a Igreja. A nave estava a cargo dos fregueses, e nós vemos isso na documentação, por exemplo, o juiz da Igreja representava os fregueses e tinha uma das funções era exatamente pugnar para que o corpo da Igreja, a nave, fosse fabricada, reparada, com recurso ao que os fregueses com que os fregueses pudessem contribuir, mas as capelas-mores são de facto do padroeiro. E, portanto, o padroado está, ou à partida, plasma-se sobretudo na questão da capela-mor. Bom, e nós sabemos que os padroados foram extintos em 1833, embora tenha continuado uma figura jurídica semelhante ao longo do século XIX, exatamente, porque não nos interessa aqui, mas por causa das possessões portuguesas ultramarinas, ou seja, a ideia de que a Igreja Portuguesa poderia, de alguma forma, ter controle sobre as igrejas que foram fundadas nas colónias ultramarinas. Mas este conceito, como ele é apresentado aqui, extingue-se em 1833, ou seja, a partir de 1833 todas estas obrigações ou prerrogativas do padroeiro deixam de fazer sentido. Um aspecto curioso é que, por muito que eu tenha tentado encontrar nessa literatura de direito eclesiástico e legalística a referência concreta à propriedade ou à administração efetiva da Capela-Mor, parece que os legalistas, a gente do direito, não se interessam particularmente por esse aspecto, mas ele transparece de muita documentação e de muitas fontes, nomeadamente das visitações. As visitações são instrumentos interessantes sobre a administração das igrejas a vários níveis, das paróquias, das freguesias, e fazem muitas vezes referência à questão do padroado. Mas eu trouxe este exemplo, como muitos dos que existem em documentação da época moderna. Esta é de uma obra bastante conhecida, que faz um inventário e uma apresentação de todos os santuários marianos na viragem do XVII para o século XVIII, e cá está, entre os muitos exemplos que se encontram, fala de uma questão
quanto à fábrica da Capela Mor, não é? Ou seja, o autor explica que havia ali dúvidas entre quem é que deveria intervir na Capela Mor, porque de facto o padroado dela era de um tal Afonso de Torres, que de tal forma tinha jazigo na Capela Mor. E, portanto, era a este Afonso de Torres que se devia procurar informação, digamos assim, ou autorização para se intervir na Capela Mor. Mas nós encontramos este tipo de notas plasmadas em vários tipos de fontes. Bom, agora passando especificamente à apresentação. Numa primeira abordagem, o que eu fiz foi, de facto, identificar todas as igrejas que eram do padroado do Cabido do Porto. Isso foi, sobretudo, feito com recurso a fontes da segunda metade do século XVIII, nomeadamente as memórias paroquiais, mas também consultando obras que já têm desenvolvido trabalhos sobre o Cabido do Porto, porque houve algumas, o que estou aqui a apresentar, de facto, é um recorte cronológico que depois tem que ser devidamente contextualizado com o antes, não tanto com o depois, porque o padroado acaba por desaparecer, digamos assim, em 1833, portanto, 34 anos depois do final do século XVIII. E o que nós temos aqui é um conjunto de igrejas que não é bastante, não são muito numerosas, e isso também é muito interessante, porque em comparação com outras dioceses, os cabidos investiam mais ou menos em regular os seus padroados de acordo com estratégias que serão muito diversas, e não interessa tanto agora explorar essa questão aqui. Conheço bem o caso de Lamego, que tinha mais igrejas sob o seu domínio, portanto o caso do Cabido de Lamego, mas numa primeira fase o que eu fiz foi identificar os padroados e depois visitar e registar cada um destes patrimónios, nomeadamente as capelas mores, os retábulos, as fachadas e a implantação da igreja no território e sistematizar estes dados. Bom, eu não sei se conseguem ver, talvez não, mas estão ali pontos a azul e depois um ponto a vermelho. Isto está com um bocadinho de... Não sei se é de alguma coisa que eu estou a carregar aqui. Muito bem. Bom, eu estava a mostrar este mapa muito simples, com a distribuição das igrejas que viram, cuja lista viram atrás. Elas concentram-se, o mais a norte é Azurar, o mais a sul Ovar e Válga. Concentram-se de facto nas proximidades da cidade do Porto. Aquela a vermelho é a mais distante e que é um caso particular porque é um caso de padroado misto, ou seja, a igreja tinha 3 padroeiros que partilhavam entre si, não simultaneamente, mas rotativamente, estas prerrogativas que eram a Mitra, o Bispo, e o Senhor de Baião, a igreja do Ovil em Baião. Portanto, era a mais distante, digamos assim, deste conjunto de igrejas. Bom, esta primeira abordagem que eu fiz e que passa exatamente por este trabalho de observação, de visita, registro, observação, foi que deu origem a este quadro, em que eu fiz a medição da área da Capela Mor, a orientação da igreja por uma razão muito prática, não é? Sem documentação e utilizando de facto esta estratégia. À partida, as igrejas que têm orientação canónica são de fundação medieval. A orientação canónica é a cabeceira para nascente e a fachada para poente. Há aqui 3 igrejas que não têm essa orientação e que pode, à partida, lá está, não é lei absoluta, podem ter sido fundadas e edificadas já na época moderna, ou reedificadas, poderá ser o caso da Igreja do Bogado, e mesmo a Igreja de Fanzas, que tem uma orientação quase canónica, não é? Estas coisas não são absolutamente criteriosas. Os patronos, no caso, os que eu observei nos retábulos hoje em dia, e também os patronos secundários. Isto é importante porque uma das questões que eu venho há anos pensando de um ponto de vista de reflexão sobre as devoções que estão nos retábulos
não tem a ver só com a sua hierarquia, de facto, mas com a sua implantação na retabilística. O que é que significa essa implantação? Não é? Porque é que estão ali aquelas invocações e não estão outras? E isso é uma das questões que eu fui colocando à medida que fui elaborando este trabalho. Há patronos, o patrono principal tem uma posição específica e depois, geralmente, no lugar oposto, existe um patrono secundário ou vários que são... que têm uma razão, depois poderemos falar um pouco sobre esta questão. E utilizando esta divisão que o Robert Smith nos deixou, fiz uma listagem das tipologias de retábulos segundo o estilo, um dos 3 estilos. Há outro que está aqui incluído, que é o neoclássico, que é depois do rococó, mas que de facto os que se impõem mais é o estilo nacional, o estilo joanino e o estilo rococó, que são os que mais se apresentam na retabilística destas igrejas. E, portanto, trago aqui 3 hipóteses, não é? Que, aliás, foram sendo afinadas à medida que o trabalho ia sendo desenvolvido. Não é? Primeiro, o Cabildo do Porto, enquanto instituição padroeira, prolonga o seu poder através de elementos construtivos e artísticos, vamos já ver como. A existência de uma estratégia ou de um conjunto de estratégias que varia consoante o tempo, naturalmente, estamos a falar da segunda metade do século XVIII, ao nível de arquiteturas e programas artísticos ou iconográficos, ou seja, a relação que os elementos têm nas arquiteturas e da forma como eles dialogam entre si constitui programas que nós poderemos chamar artísticos e também iconográficos, e que as igrejas, sob o seu domínio, poderão ser uma extensão não apenas temporal, mas devocional, catequética e até teológica, que é um aspecto que eu também gostaria de aprofundar, ou seja, até que ponto algumas imagens são colocadas nos retábulos com intuitos que não meramente devocionais. Bom, aqui estão recortes das vistas aéreas a partir do Google Maps, naturalmente não usei drones, poderia ter usado, mas não, por acaso tenho um, mas ainda não sei mexer muito bem com aquilo, portanto poderia ser um prejuízo. Mas estes recortes são feitos a partir do Google Maps e permitem-nos compreender um pouco até da implantação, que naturalmente não é, em parte, possível de aproximar-se ao que seria no século XVIII, mas que nos diz um pouco sobre a envolvência destas igrejas nos dias de hoje e até a sua volumetria, a sua dimensão e naturalmente a sua planta atualmente. E depois o interior. Não é? Portanto, isto foi algo com que eu tive algum cuidado de tentar tirar fotografias dos mesmos ângulos. Infelizmente não pude fazê-lo de todas as igrejas, por muitas tentativas que tenha feito, não consegui entrar em algumas delas e, portanto, tenho que utilizar as fotografias do CIPA. Mas, de facto, o que está aqui é uma ordenação alfabética, para depois falarmos um pouco sobre as características que aproximam algumas entre si, é esta primeira visualidade sobre a retabilística da Capela Mor, só da Capela Mor, porque naturalmente aquele espaço que diz respeito ao padroeiro. E, portanto, temos altares do tempo do Barroco Nacional, pelo menos 2, Azurara e Fânzeres, vamos já depois ver um pouco sobre isso, do Barroco Joanino, Ovar, Válga, Santa Marinha, embora Santa Marinha seja um caso de hibridismo, porque tem um retábulo que parte é joanino, parte rococó. O rococó em si, que é de facto dos 2 exemplos conhecidos nestas igrejas do Padroado, são os exemplos com mais monumentalidade, digamos assim, e que de facto exigem uma capela-mor com um sentido de verticalidade muito grande. Vamos ver o que é que isso poderá significar. O neoclássico, e aqui são vários neoclássicos, se quisermos, porque, embora o neoclássico seja uma classificação para definir a talha produzida até cerca de 1800, entre o tempo de Pombal e o início do século XIX, nós sabemos que a talha produziu-se e produz-se ainda em Portugal até ao século XX e agora até ao século XXI, e portanto às vezes podemos estar a pensar em talha produzida no início do século XIX ou em finais do século XVIII e estarmos a ver talha que foi produzida nos anos 50 do século XX.
com modelos neoclássicos. Portanto, isto exigiria estudos de caso muito específicos, mas em 3 igrejas eu encontrei grandes transformações que dizem que no século XIX estas igrejas foram profundamente alteradas, nomeadamente na sua retabilística, e chama a atenção para o Olival, aqui em Vila Nova de Gaia, e que provavelmente substituem retábulos que seriam do período nacional, ou do período joanino, ou do período rococó. E eu friso sempre que esta observação é uma observação sem recurso à documentação. E depois o que eu chamei de híbridos e de destruídos, porque quer no caso do retábulo de Eja, que eu não pude ver ao vivo, tive que usar esta fotografia do CIPA, quer no caso da Igreja de Paranhos, aí sim, a Igreja de Paranhos é um exemplo muito interessante de uma mistura de vários estilos, não é? Há ali joanino, mas depois há um aproveitamento que é algo que também não se tem estudado muito na talha em Portugal, acha que tudo é compartimentado nestes 3, ou nestes 4, no caso, incluindo o neoclássico. Não é bem assim, a talha muitas vezes é reaproveitada e, por exemplo, a um retábulo nacional coloca-se um ornamento, uma sanefa joanina, ou um anjo já do período joanino, e, portanto, muitas vezes o que nós temos é uma consequente ou consecutiva utilização de várias talhas, e isso depois cria o que eu chamo estes híbridos ou estes hibridismos. E até a destruição absoluta, como no caso do retábulo de Vila Chã de São Roque, São Pedro de Vila Chã e Oliveira das Meias, em que pura e simplesmente não existe nenhum retábulo no sentido tradicional do termo, existe a Capela-Mor, mas o retábulo em si já não persiste. E depois o que eu fiz foi a observação propriamente dita, isto se calhar está um pouco pequeno, se pudéssemos ampliar, é melhor eu não mexer, e ampliar um pouco. Será que posso ampliar aqui em baixo, não haverá problema? Pronto. Este quadro acrescenta aos meus dados recolhidos por observação alguns dados de documentação do século XVIII e é muito interessante. Primeiro, eu ordenei este quadro em função da área da Capela-Mor. E há uma correlação evidente entre a área da Capela-Mor e os rendimentos que a Igreja tem no século XVIII. Isto é muito interessante porque nós sabemos isso do bom senso comum, digamos. Se a Igreja tem mais rendimento, naturalmente haverá mais dinheiro para construção, haverá mais dinheiro para a arte, mas isto tem que ser propriamente apresentado preto no branco, e é o que eu fiz, não é? Ou seja, a área da Capela-Mor, que é correspondente à área da nave, eu não medi as naves, mas quanto maior for a Capela-Mor, naturalmente maior é a nave, há casos extravagantes, mas não se colocam aqui, e portanto as que têm uma área maior, repara-se que existe também, servem uma comunidade maior no século XVIII e isso é consequência, os rendimentos vêm da população que existe nessa comunidade. E o que eu tentei fazer foi reconstituir, pronto, a partir da Capela-Mor, os patronos secundários em 1758 ou no século XVIII, e isso é que eu tive um pouco de azar, porque os párocos quase nunca os revelam. Nós sabemos que havia pelo menos 2 devoções na Capela-Mor, nós temos de facto um retábulo simétrico, digamos assim, em que há uma escultura no lado da Epístola e há outra no lado do Evangelho, naturalmente, mas em 1758, por exemplo, quase nenhum dos párocos diz-nos quais seriam as outras devoções, à parte estas muito interessantes. Aliás, a descrição do Olival e do Balbon é muito curiosa, sobretudo para Balbon, porque já não existem, para compreendermos como se articulavam, inclusive, 3 invocações nos retábulos. Nós aqui temos 4, o que também é muito interessante, pensar como no retábulo maior que havia lugar para outras invocações. Elas quase todas as que eu conheço do século XVIII mudaram até hoje de sítio, de facto as imagens movem-se e isso é óbvio, também movem-se consoante as estratégias, a fé, as necessidades que são pedidas pela comunidade, não é, do ponto de vista de proteção, e eu sublinhei algumas porque me obrigaram a reflexões, estão aqui a vermelho, porque são, ou parecem ser, é uma hipótese que eu coloco, escolhas muito particulares do cabido para estes lugares. Desde logo as Virgens da Assunção. Há 3 ou 4 igrejas que são de fundação medieval e que ainda utilizam o Orago Santa Maria. E, portanto, na época moderna isso vai ter que ser alterado. E a escolha da Virgem da Assunção
é claramente uma escolha apoiada na invocação que tutela a sede do Porto, não é? A Virgem da Assunção, a Nossa Senhora da Assunção é a invocação que tutela todas as sés portuguesas e, portanto, parece-me que, quer no caso do Olival, quer no caso de Eja, foi uma escolha do cabido. E depois há um conjunto de invocações que são, poderia considerar-se até de recorte erudito. Nós temos nas igrejas os santos populares como São Sebastião, Santo António, Santa Apolónia, Santa Ágata, estes santos agioterapêuticos. Mas depois, quando vemos estes São Lourenço Justinianos, estes São Libórios, estes São Caetanos de Thiene, perguntamos-nos até que ponto é que eles serão ou eram cultuados popularmente e não seriam escolhas dos padroeiros para estas igrejas. Não é? E eu penso que no caso, vendo o perfil de cada um deles, e curiosamente no caso de São Libório é um homem que reconstrói, que ordena, que gere o património eclesiástico, e portanto pode haver aqui essa leitura, não é? Que não deixa de ser uma leitura também iconológica no âmbito da história da arte. E depois também gostaria de chamar a atenção para alguns aspectos essenciais. A escolha do barroco nacional, por exemplo, para igrejas com estruturas antigas, para fábricas medievais, ou no caso da Igreja da Zurara, para fábricas do século XVI, do período renascentista e manuelino. É muito curioso, porque o barroco nacional é dos três estilos aquele que melhor se enquadra nas estruturas já existentes. Não é? Se conhecerem a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, com certeza conhecem, e veem que a talha parece que se cola às arquiteturas, como no caso da Azurara, não é? Parece quase um prolongamento das arquiteturas na talha do Barroco Nacional. No caso de Fanzeres, isso não é possível avaliar com tanta clareza, porque Fanzeres é uma igreja que sofreu alterações extraordinárias no século XX e, portanto, a Capela Mor foi esvaziada, foi criada uma nova Capela Mor, esta é agora uma espécie de capela lateral, mas calculo que na Capela Mor inicial fosse uma capela estreita, pouco profunda, baixa, onde se adequava plenamente este tipo de retábulo e de talha. E depois, aqui é que eu acho que temos algum espaço para discussão, é que de facto as igrejas mais ricas do ponto de vista de rendimento são naturalmente também as maiores em dimensões, em volumetria, mas também as maiores em termos de retabilística e de reconstrução, porque grande parte do que estamos a ver aqui é claramente, nota-se no exterior, por exemplo, o desfazamento entre a nave e a Capela Mor mostra que houve provavelmente, em meados do século XVIII em diante, grandes obras de intervenção que deverão, com certeza, ter sido feitas na esfera do cabido. E estas igrejas, Ovar, Balga, Bogado e Vila Nova de Gaia, são as 4 principais igrejas onde nós vemos, aliás, modelos de retábulos muito semelhantes ao que temos aqui na Capela Mor, com esta verticalidade, a forma como se impõe sobretudo o estilo joanino e o rococó, com dois pares de colunas, não é? E o modelo acaba por se reproduzir quase, não diria a papel vegetal, mas em alguns casos nós vemos que é muito semelhante esta estruturação até das próprias esculturas intercolúneos, não é? Entre as duas colunas, e que mostra de facto a necessidade de mostrar e de apresentar uma grandiosidade, penso eu, à escala, ou pelo menos à imagem da Catedral do Porto, e até ao nível da Igreja de Ovar, que era a igreja provavelmente mais rentável que o cabido tinha, no século XVII, no catálogo dos bispos do Porto, o seu autor deixa este desabafo, não é? É uma das melhores igrejas do bispado. E, portanto, eu creio que o cabido tivesse particularmente interesse em manifestar o seu poder nesta igreja. E só para terminar, de facto, gostaria de apresentar algumas considerações finais relativamente a este trabalho, que é de facto um trabalho em marcha ainda, apresentar as limitações, algumas evidências e as propostas de investigação, que eu ainda seguirei a partir daqui. As limitações têm a ver
com uma reduzida amostragem. Já, de facto, há muito tempo que eu penso nesta questão do padroado e a forma como ele incorpora elementos da arte e da arquitetura, ou espelha questões institucionais e individuais. Por exemplo, alguns dos trabalhos que tenho feito são até que ponto o padroeiro de uma capela coloca lá santos da sua devoção linhagística e individual, não é? Portanto, um proprietário que se chama António vai com certeza escolher uma evocação com o mesmo nome para titular essa capela, e de que forma é que estas questões se espelham também a nível institucional. É uma reduzida amostragem, de facto, quando eu pensei em levar a cabo este trabalho, julguei que o Cabido do Porto tivesse mais igrejas, e teve mais antes. Depois houve aqui grande movimentação ao nível até de pleitos para tentar manter algumas das igrejas que foram sendo conseguidas na Idade Média e no início da época moderna, mas no século XVIII são estas. As transformações é um aspecto que me parece importante para quem está a fazer um trabalho em que a observação é importante, ou seja, o que existe hoje não é o que existia no século XVIII, portanto, houve muitas transformações, sobretudo no século XX, ao nível do espaço arquitetónico e litúrgico. Também aqui já, obviamente, entrando na questão histórica e do documento enquanto mais-valia, não existe documentação similar para todas as igrejas. O levantamento que eu já fiz até agora permitiu-me referir disso, ou seja, para depois, para uma segunda fase deste trabalho, não existem visitações para todas as igrejas que nos permitam pensar, lá está, de um ponto de vista concertado, estratégico do Cabido no século XVIII para gerir estas igrejas. Mas, para já, eu penso que é importante aferir, ou é possível aferir, que o Cabido escolhia soluções, nomeadamente ao nível da retabilística, consoante a cronologia da Capela-Mor, ou seja, se podia ou se devia destruir a Capela-Mor e ampliá-la, fazia, mas não podia, encomendava ao artista, aos artistas que deveriam fazer o retábulo, algo que se acomodasse àquele lugar. A datação dos retábulos permite-nos dizer que houve grandes intervenções nestas igrejas, principalmente entre 1785 e 1800, portanto é a época que eu escolhi, em grosso modo, para pensar esta questão. Retábulos que permitem, isto é interessante, quase todas as igrejas tinham lugares para mais do que 2 esculturas e invocações, e portanto é necessário pensar as outras, o que é que elas significam, para além do patrono. E aquela questão da correspondência entre capelas-mor de grandes dimensões e valores elevados, que é muito interessante para também pensarmos como o investimento era feito de acordo com o rendimento, digamos assim. E, finalmente, as propostas de investigação que eu ainda tenho em mãos são associar naturalmente a este trabalho de levantamento documentos que possam testemunhar a atividade artística construtiva. Alguns deles já foram levantados, inclusive pelo Dom Domingos Pinho Brandão e por alguns autores localmente em determinadas igrejas, como Santa Marinha e Bolgado, que têm uma tradição de estar associadas à presença de Nicolau Nasoni, que aliás trabalhou nesta altura, não é? E depois fazer essa associação com os dados que já tenho levantados e considerar importantes, acho eu, as invocações secundárias como extensão de modelos de comportamento, e se falarmos inclusive em renovações arquitetónicas no período pós-tridentino, as imagens, as devoções, as figuras que estão nesses altares são espelhos, digamos assim, de modelos que os homens devem seguir e, portanto, têm que estar em destaque, em lugar destacado, e esse lugar poderia ser, efetivamente, o da Capela-Mor. E dou por encerrada a minha intervenção e obrigado pela vossa atenção, e fico disponível para qualquer questão que queiram colocar. Chegamos então ao fim desta sessão do Seminário de História Religiosa. Voltaremos a encontrar-nos no dia 18 de julho para a sessão seguinte. O tema: compromissos artísticos do Cabido do Porto com terras foreiras do seu padroado nos séculos XVI a XIX. Estará connosco o professor Manuel Joaquim Moreira da Rocha para abordar este tema. A terminar, agradeço uma vez mais ao professor Nuno Rezende por ter estado connosco neste fim de tarde a abordar este tema connosco também.
boa tarde a todos os que estão aqui na Catedral e também os que estão a participar a partir de casa.